Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, nesse momento nós vamos estudar bastante sobre a palavra de Deus, então fique ligado até o final que você vai gostar bastante do vídeo. Então, o tema de hoje é bem importante, né? O tema é Central da Felicidade, que nós vamos falar hoje, né, um pouco sobre a igreja verdadeira, né? Existe uma igreja verdadeira? É isso que nós vamos saber hoje, né? Aqui diz o seguinte: algumas pessoas lutam muito para ter uma casa e quando conseguem ter um lugar só, seu, sentem uma grande satisfação. A casa é o lugar onde a família partilha os melhores momentos da vida. Você sabia que Deus também tem uma casa aqui na terra? A casa de Deus aqui na terra é o lugar onde a família cristã cresce no relacionamento com Deus e com semelhantes. A igreja é o lugar onde as pessoas buscam o conhecimento do plano de Deus para as suas vidas. A igreja é a casa de Deus aqui na terra. A Bíblia nos conta sobre a origem da igreja e nos ajuda a identificarmos qual a verdadeira igreja, né? É isso que nós vamos estudar hoje, né? Aqui diz, né? A casa de Deus na terra é a porta do céu. Deus é o Altíssimo e Santo, e para a humildade alma crente, a humilde alma crente, né? Sua casa na terra, o lugar em que seu povo se reúne para adorá-lo, é a porta do céu. O cântico de louvor, as palavras proferidas pelos ministros de Cristo são instrumentos designados por Deus para preparar um povo para a igreja lá de cima, para aquele mais elevado culto de adoração em que nada do que é impuro ou não santificado poderá ter parte. Então nós vamos aprender um pouco sobre isso, né? A igreja. Qual a importância da igreja, a origem da igreja. E qual a importância da igreja para nós cristãos, né? Será que é tão importante nós termos uma igreja, né? Nós participarmos de uma igreja? Nós vamos ver isso hoje. Primeiramente, nós vamos saber se é realmente importante eu ir para a igreja. Será que a Bíblia pede para que eu vá para a igreja? Porque muitas pessoas dizem hoje, não, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós não precisamos ir para a igreja. Nós só precisamos fazer nosso culto em casa, né? Adorar a Deus em casa, não precisamos de igreja. Mas o que a Bíblia diz a respeito? Será que realmente é assim? Será que realmente eu não preciso de um local específico para fazer meus cultos? Será que em casa é o suficiente? Vamos abrir em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Olha o que a Bíblia diz a respeito. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então vê? A Bíblia diz a respeito o seguinte: não deixemos de congregar-nos. Congregar é justamente isso, ir para a igreja, com os irmãos. A Bíblia fala bem claro a respeito disso. A gente não deve deixar de congregar. É uma lei da Bíblia. É necessário. O cristão precisa ir para a igreja. É o que a Bíblia diz, né? E se a Bíblia diz, está dito. Né? Não tem essa conversa de, não preciso de igreja. Precisa sim. A Bíblia diz isso. Precisamos sim ir para a igreja. Não podemos parar de congregar-nos, né? Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Quem é o fundamento da igreja? Bem, em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, o fundamento da igreja é o próprio Jesus. Muitas pessoas podem dizer assim, não, o fundamento da igreja, né, a pedra da igreja é o próprio Pedro. É Pedro. Pedro é o apóstolo que foi escolhido para ser o líder da igreja. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que Jesus edificou, né, sobre a igreja, né? Então,
será mesmo que é Pedro? Muitas pessoas pegam aquele texto que Jesus fala com Pedro e distorce ele, fazendo ele falar algo que na verdade não está falando. Quando Jesus diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava dizendo assim: Tu és Pedro. Pedro significa pedregulho, pequeno, uma pequena pedra, um pequeno pedregulho. Então ele estava dizendo: Tu és Pedro, é uma pedrinha. Mas sobre esta pedra que sou eu, Jesus estava dizendo: Esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. Então ele estava falando dele mesmo, ele não estava falando de Pedro. Pedro é apenas um pedregulho pequeno. Pedra grande era quando ele se referiu a ele mesmo. Quando ele disse sobre esta pedra, pedra grande, que estava falando sobre ele mesmo, ele disse: edificarei a minha igreja. Então ali ele não estava falando de Pedro. Não era Pedro que era a pedra da igreja. Era o próprio Jesus. E muitas pessoas pegam esse texto e interpretam de maneira errada, né? E nós vemos a prova disso, que era realmente Jesus, nos outros textos, né, da Bíblia, como a gente leu agora há pouco. O texto que fala que Jesus é a pedra angular. Então tá bem claro aqui, né? Não é Pedro a pedra da igreja. Até porque Jesus não iria deixar um ser humano, para ter autoridade para governar a igreja de Cristo. Um ser humano pecador, como Pedro. Até parece que ele ia deixar um ser humano pecador para governar a igreja. Não, senhor. Ele deixou ele mesmo é que governa a igreja. Ele é a pedra angular. Entendeu agora? Então Jesus Cristo é a pedra angular. Isso a gente vê em vários outros textos, não só aqui, né? A gente vê em outros textos também, né? Então é bem interessante a gente entender isso, né? Jesus, ele é o fundamento da igreja. É através dele, ele é a autoridade da igreja, ele é a autoridade que pode fazer qualquer coisa com a igreja. Não existe outra autoridade na igreja que não seja Cristo. Cristo é a maior autoridade da igreja. Ele é o que comanda, ele é o que governa, ele é o fundamento. Entendeu agora? Então é importante nós entendermos isso. Agora, como é chamada na Bíblia a igreja de Deus? Como é chamada na Bíblia a igreja de Deus? 1 Timóteo 3, versículo 15. Vamos ver o que diz lá? Diz o seguinte: Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha que interessante. Então a igreja de Deus é chamada de coluna e baluarte da verdade. Casa de Deus. A igreja do Deus vivo, né? Então, uma coisa que a gente deve aprender aqui. Se a igreja de Deus ela é chamada de coluna e baluarte da verdade, isso demonstra que a igreja de Deus não tem nenhum erro doutrinário. A igreja de Deus ela é perfeita. Quando eu falo que ela é perfeita, eu não estou falando das pessoas, não. As pessoas são imperfeitas, realmente. Os seres humanos que estão na igreja são imperfeitos. Mas a igreja, a instituição, né, de Deus, ela é perfeita. As doutrinas são perfeitas. Entendeu? A igreja de Deus ela não tem nenhum erro doutrinário. Tudo que ela ensina, tudo que a igreja de Deus ensina é verdadeiro. Não existe absolutamente nada que ela ensina que não seja verdade. Então, por isso que ela é chamada de coluna e baluarte da verdade. Se ela inventasse alguma mentira, se a igreja de Deus tivesse erros, ela não iria ser chamada de baluarte da verdade, né? Se ela é chamada de baluarte da verdade, então é porque ela fala de toda a verdade, toda a verdade. Então é importante nós entendermos que a igreja de Deus ela é perfeita. Não há erros na igreja de Deus, né? Agora, como identificar o povo de Deus? É importante nós identificarmos o povo de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 16 diz o seguinte: Pelos seus frutos os conhecereis.
colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então a gente vê aqui, ó, pelos seus frutos os conhecereis, né? A gente vê a igreja de Deus pelos frutos que ela dá. Será que ela dá bom testemunho? A gente vê que existe mau testemunho de várias pessoas, de todas as igrejas, né? De todas as igrejas. Tem pessoas que não são cristãos de verdade, que acabam dando um mau testemunho para a igreja, né? É verdade. Mas a maioria das pessoas da igreja, ela dá um bom testemunho? Nós temos que ver isso. A maioria das pessoas da igreja dá um bom testemunho, dão bons frutos ou dão maus frutos? Se a igreja ela dá bons frutos, então é uma característica da igreja verdadeira. A gente pode identificar o povo de Deus dessa forma, né? Quais as características dos membros da igreja de Deus? A igreja de Deus tem umas características. Tem bastante característica, né? Além da característica de ajudar o próximo, né? Que a gente vê a Bíblia falando que a igreja de Deus é aquela que ajuda o próximo, ao necessitado. Ela precisa ajudar os necessitados. Se a igreja de Deus não ajuda os necessitados, então não é a igreja de Deus. Mas existem outras características também, né? Por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, nós vemos uma dessas características que diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então veja só, aqui a gente vê as características da igreja verdadeira. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Guardar toda a Bíblia, todos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, viu? O sábado é um mandamento de Deus. Então, se a igreja ela cumpre toda a Bíblia, ela faz o que a Bíblia manda, ela faz todos os mandamentos de Deus, né? Como a gente já estudou sobre os mandamentos de Deus, que não é permitido mudar nenhum, né? A gente vê que a igreja verdadeira ela tem que obedecer toda a Bíblia e não nenhuma autoridade humana, né? A autoridade da igreja é Cristo, como a gente viu. Não existe nenhuma autoridade humana que pode mudar a Bíblia. Então a gente vê aqui que a igreja ela precisa obedecer a palavra de Deus, toda a Bíblia, os mandamentos de Deus. E tem a fé em Jesus, né? Ou seja, crê em Jesus, né? Tem a fé em Jesus. E tem outra característica também, né? Em Apocalipse 12, versículo 17, diz que a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus, vamos ver aqui. Deixa eu procurar aqui. Então, Apocalipse 19, versículo 10, diz o seguinte: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não façais isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Veja só. Então a igreja verdadeira ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então aqui está dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o dom de profetizar, entendeu? Então precisa existir na igreja verdadeira o espírito de profecia, o dom da profecia, entendeu? Ou seja, precisa existir profetas que profetizam de verdade na igreja de Deus. Precisa existir esse dom da profecia, entendeu? É importante isso, né? A gente vê que existe, né, vários falsos profetas, né? Como identificar um profeta verdadeiro? A gente vai ver isso no próximo tema, da próxima semana. A gente vai falar sobre o profeta verdadeiro. Como identificá-lo, né? Mas a gente vê aqui, né, que a igreja verdadeira ela precisa ter isso. Profetas verdadeiros. Precisa ter o dom de profecia. Viu? Profetizar. Né? É importante nós entendermos isso, né? Agora, qual o convite de Jesus para seu povo que está nas falsas igrejas, né? Existem muitas pessoas que são de Cristo, né? São pessoas sinceras, só que estão em igrejas que são falsas. E estão em igrejas que falam mentiras, né?
que não falam a verdade sobre a palavra de Deus. Então, existem pessoas que são de Deus, pessoas que são sinceras, mas infelizmente estão sendo enganadas, né? Agora, o que Deus diz para essas pessoas? Apocalipse 18, versículo 4, diz o seguinte: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para que não sedes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Então veja só, né? Aqui ele diz, né? Para a gente se retirar dela. Essas pessoas que estão nas falsas igrejas, precisa se retirar dela. Diz assim: retirai-vos dela, povo meu, né? Para que não sejam cúmplices dos seus pecados. Para você não ser cúmplice dos pecados dessa igreja. E para você não participar dos flagelos dela. Porque no fim dos tempos, as igrejas falsas serão castigadas, né? Só que Deus diz, né? O povo de Deus que está nessa igreja, retirem-se dela, saiam dela, para que vocês não participem dos flagelos que serão atingidos, né? Essas igrejas. É importante nós tomarmos cuidado, né? Será que a nossa igreja está realmente fazendo o que a palavra de Deus diz? A sua igreja, ela ensina o que está na Bíblia? A sua igreja, ela estuda o que está na Bíblia de verdade? Ela mostra a verdade para as outras pessoas? Ela prega o Evangelho? A sua igreja está fazendo a vontade de Deus? Está cumprindo os mandamentos de Deus, né? Os 10 mandamentos, não só 9, não só 8, mas os 10 mandamentos que estão na Bíblia. Será que sua igreja está fazendo isso? Então é importante nós descobrirmos, será que a nossa igreja está correta? Está fazendo a vontade de Deus conforme está na Bíblia, que é a palavra de Deus? Ou será que ela está seguindo preceitos e doutrinas de homens pecadores? Será? Então é importante nós sabermos o caminho aonde a gente está se metendo, né? É importante isso, né? Agora, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja verdadeira? Mateus 28, 19, 18 ao 20, né? Mateus 28, 18 ao 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus deu uma missão aqui para os discípulos. Ide por todo o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. Ensinando a guardar tudo que está na Bíblia. Então a igreja de Deus tem o dever de pregar o Evangelho e batizar pessoas. Se a sua igreja não tem esse foco, se a sua igreja não tem o foco de pregar o Evangelho e de batizar pessoas, então essa igreja não está cumprindo o requisito aqui, o mandamento de Deus, né? A missão que Deus nos confiou, que é justamente de pregar o Evangelho. Então é importante que a igreja verdadeira, ela tem essa característica também, né? A missão dela é justamente pregar o Evangelho e salvar vidas. É importante isso, né? Agora, o exemplo de quem a igreja deve seguir. Qual o exemplo que a igreja deve seguir? Será que é de seres humanos? Será que é o exemplo de um pastor? Exemplo de um padre? Exemplo de um líder religioso? Será que a igreja deve seguir exemplos de pessoas assim? Qual é o exemplo que a igreja deve seguir? João 13, versículo 15, diz assim: Porque eu vos dei o exemplo. Aqui é Jesus falando, né? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Quem é o exemplo aqui? O próprio Jesus. Então nós devemos seguir o exemplo de Jesus. É o exemplo dele que nós devemos seguir, né? Então ele é o nosso exemplo. Ele é o fundamento. Ele é a pedra angular, né? É ele que nós devemos seguir,
na igreja, né? Não é nenhum líder religioso. Não é ninguém, a não ser ele. Entendeu? É importante nós entendermos isso, né? Então a gente vê aqui as características da igreja verdadeira, né? E o que nós devemos fazer, né? A gente viu aqui a origem, né, da igreja. Agora, cabe a você. Será que você está na igreja verdadeira? Cabe a você decidir isso. Cabe a você descobrir isso. Será que sua igreja está fazendo o que a Bíblia manda? Está guardando os mandamentos? Porque a igreja verdadeira, ela precisa guardar os mandamentos, incluindo o sábado. E tudo que a gente ensinou aqui, em todos os outros vídeos, a igreja precisa ensinar também. Precisa cumprir. A igreja precisa ensinar sobre o santuário, precisa ensinar sobre os mandamentos de Deus, precisa ensinar sobre a Bíblia, precisa ensinar sobre tudo que está na Bíblia. Então, se a sua igreja não está ensinando isso, então ela não é uma igreja verdadeira. Então, cabe a você agora descobrir. Será que estou na igreja verdadeira ou não? Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Então, foi isso. O vídeo de hoje, né? Espero que tenham gostado. O próximo vídeo vai ser falando sobre profecias, né? Sobre os profetas, né? Como identificar o profeta verdadeiro. Né? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso no próximo tema. Então, espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido bastante. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Comentem. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, podem comentar aí embaixo. Compartilhem o link com todas as pessoas que você conhece, para elas aprenderem um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então é isso, fique com Deus e até mais.